nossa conversa hoje começa com a busca pelo Senhor. E no final da mensagem, nós vamos continuar vendo a importância de buscar o Senhor. Presta atenção no verso 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Gente, é interessante aqui que Isaías está pegando então aquele ser humano que é comandado pela sua natureza pecaminosa, ou a sua natureza humana caída. Ele vive com pensamentos de impiedade, pensamentos maus, certo? E há um clamor de Deus: olha, você tem que me buscar, você tem que buscar o Senhor, você tem que parar com esses pensamentos maus que você está tendo aí, certo? Então Deus está falando isso, ó. Abandone esse pensamento, abandone esse caminho, você precisa de conversão. Seus pensamentos são maus, seus pensamentos são ímpios. Vou abrir um parênteses aqui, gente. Você tem pensamentos maus na sua vida? Pensa um pouquinho aí. Pensamentos maus, você já pensou assim, com raiva de alguém? E achando que essa pessoa tinha que se dar muito mal na vida, tinha que sofrer na vida. Você já pensou isso, meu irmão? Já pensou isso, meu irmão? Já passou isso pela sua cabeça? Pensamentos maus. Esses pensamentos maus comandam a sua vida? Não. Pensou? Foi tudo de propósito aqui para você pensar bem, né? Seus teus pensamentos são maus, gente. Já pensou coisas más na vida? Ó, cuidado, né? Esses pensamentos, eles exigem arrependimento. Arrependimento. Um desejo intenso de eu virar as costas para esses pensamentos. No verso 8. Por que eu tenho que me arrepender desses pensamentos? Olha o verso 8, gente. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Gente, que bênção ouvir isso. Que bênção essa palavra. Os pensamentos de Deus não são os nossos maus pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos maus caminhos. Deixa eu dar alguns exemplos para você sobre esses maus pensamentos, esses maus caminhos. Você já ficou muito bravo com alguém porque alguém te colocou contra a parede e foi falando coisas que você foi engolindo, e você não queria ter ouvido aquilo. Você se sentiu mal, às vezes foi até na frente dos outros, né? Aquilo que eu falei, a preocupação, o que os outros vão pensar de mim, né? Mas você não conseguiu falar nada naquela hora. Aí você vai embora,
você vai para um outro ambiente. Quando você se flagra, você está naquela conversa de novo, virtualmente, no teu pensamento. E o que você está fazendo nessa mesma conversa em que a pessoa falou aquelas palavras que você não queria ouvir? O que você está fazendo? Você está quieto? Não. Na sua mente, o que você está fazendo? Você está falando umas verdades, é ou não é? Você está acabando com a pessoa. Você está falando que ela é isso, porque é aquilo e tal. E quando você acorda, quando você desperta, aquilo não é real. Mas quanta coisa ruim você mentalmente despejou no outro. O teu desejo era esse. E você não falou na hora da conversa, isso gerou uma raiz de amargura tão profunda, tão grande, e você está pensando o mal. Você precisa se arrepender. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se você teve pensamentos que não nasceram no coração de Deus, esses pensamentos são pecados na sua vida. E se são pecados, é porque a carne, que é tua inimiga, a inimiga do Espírito Santo, ela vai fazer com que você peque cada vez mais para você se afastar de Deus. E a gente às vezes fica até com vergonha de Deus. É ou não é assim, gente? Ou só eu que sou ruinzinho aqui da turma? Você nunca teve isso na sua vida? Esses sentimentos, né? Ó, deixa eu ir para um outro extremo aqui, ó. Se você é como eu sou mais depressível, se é que existe esse termo, né? Eu sou melancólico. Eu sou muito melancólico. E o melancólico, às vezes ele tem um quê assim que quando ele está sozinho, quando ele está mais para baixo, mais triste, o que acontece? Ele começa a ter uns pensamentos muito maus, do tipo, eu não presto para nada, eu sou um fracassado, nossa, nada do que eu faço dá certo, tudo dá errado, eu só piso as pessoas, eu só machuco, eu só isso, tudo por mal. Mas como é bom nós ouvirmos essa palavra que nos diz, Deus falando, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Mas você precisa se arrepender desses pensamentos também. Eles não nasceram em Deus. Não são pensamentos do Senhor, né? E os caminhos? Verso 8, né? E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Que bênção, gente. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Porque a gente começa a pensar tanta coisa má, mas tanta coisa má, que uma hora o teu psique faz com que o teu corpo entre em ação. E você vai fazer alguma coisa má. E você vai achar que esse é o caminho natural, e é mesmo. Mas não é o caminho de Deus para a sua vida. Se você é uma pessoa mais depressiva, você vai querer fazer algum mal contra você. Você vai querer se machucar, você vai querer pensar em besteira, de não valer mais a pena continuar, você vai querer desistir da família, da igreja, do trabalho, de tudo, né? Mas esse não é o caminho de Deus para você. Deus diz, os meus caminhos não são os seus caminhos. Glória a Deus por isso, né? Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos. O que significa isso?
Se nós lermos juntos o texto que está em Tiago, capítulo 3, verso 18, eu creio que nós vamos entender um pouquinho melhor. Não desmarque Isaías, mas vai comigo lá em Tiago 3, de 14 a 18. Olha só o que diz ali a palavra de Deus. E parece que Tiago aqui vai pelo primeiro exemplo que eu dei, né? Quando a gente pensa o mal contra o próximo. Verso 14. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Gente, inveja vem de Deus? Sim ou não? Rivalidade vem de Deus? Não, né? Às vezes a gente não tem esse tipo de sentimento na família, até na igreja, rivalidade. Aí você tem um ministério, tem um irmão, uma irmã que tem o mesmo dom teu, o mesmo chamado teu, você trata como um rival. Na verdade, Deus colocou para ser teu companheiro, tua companheira, vocês caminharem juntos. Mas o sentimento é de rivalidade, um sentimento que não nasceu de Deus. Olha só, né? Inveja. Nossa, por que sempre os mesmos vão lá fazer louvor? Por que os mesmos vão fazer a liturgia? Por que só o pastor prega? Por que só as irmãs da diaconia? Por que inveja? Por que nunca eu? Porque a inveja te atrapalha. A partir do momento que você se dispõe a servir a Deus, junto, ao lado, meu irmão, minha irmã, sempre vai ter um espaço precioso para você, guardado aqui, com carinho. Amém, meus irmãos? O que ele fala? Sentimento de rivalidade. Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Olha só o 15, gente, olha que sério. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. O que tem lá no alto? Os pensamentos e os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Pelo contrário, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Pensa comigo, terrena é da onde? Terrena, terra, mundo, né? Mundo, animal. O que é animal, gente? Carne, né? Carne e demoníaca. Satanás. Não são nossos três inimigos? O mundo, a carne e Satanás? Olha só, não vem de Deus. Pois, 16, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E quando nós somos dominados por esses sentimentos que nós lemos aqui na palavra de Deus, só nos resta o arrependimento. Amém, meus irmãos? É importante sabermos isso. Olha o verso 10 de Jeremias 55, Isaías 55. O 10 e o 11, um texto lindíssimo. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus
e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Eu vejo a vida do Senhor Jesus nesse texto. Jesus, Ele é essa palavra viva que saiu da boca de Deus. Jesus é essa chuva que caiu sobre nós, que caiu sobre a humanidade, sobre a terra. Jesus é essa palavra viva que saiu da boca de Deus e nos salvou. Jesus é a palavra viva de Deus. O Evangelho de João diz que Jesus é o Verbo vivo, o Verbo é palavra. Jesus, Ele veio lá do alto, Ele é a sabedoria de Deus para nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é para vivermos nele, na sabedoria dEle. E essa sabedoria dEle nos ajuda para que nós não pequemos mais, para que nós não sejamos mais movidos por esses tipos ímpios de pensamentos. Aleluia! Deus fez algo maravilhoso por nós, meus irmãos, e nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus. Jesus prosperou tudo aquilo que era a vontade de Deus. Jesus se tornou a semente que dá pão. Ele disse que ele era o trigo que se não morresse não daria fruto, e ele frutificou. E Jesus agora é a videira verdadeira de João 15. E quando estamos nele, todos nós frutificamos juntos para a sua honra, para a sua glória e para a nossa alegria. Aleluia! Devemos então, meus irmãos, buscar o pensamento e o caminho do Senhor, pois são mais altos do que os nossos. É o que nós aprendemos em Isaías. Agora vamos lá para Jeremias, capítulo 29. Eu já contei algumas vezes para você, eu vou lembrar aqui qual é o contexto. O contexto é que a maioria dos moradores de Jerusalém foi levada cativo para a Babilônia. E lá em Jerusalém mesmo, Ananias teve uma palavra que disse ele, que tinha a assinatura de Deus, que o povo voltaria depois de 2 anos. Jeremias estava presente naquela reunião. Jeremias parece que ele sai com o coração tanto quanto consolado. Ele amava o seu povo, ele não queria que ficassem tanto tempo assim lá. Mas aí Deus falou com Jeremias e disse: Jeremias, essa assinatura não é minha. Essa palavra de 2 anos não é minha. O que eu falei para o povo é que seriam 70 anos. E eu vou cumprir a minha palavra onde eu verdadeiramente assinei. Sabe quando o menino que está na escola é muito arteiro, ele tem que levar uma cartinha para os pais assinarem, mas ele não mostra a carta para os pais, e ele mesmo falsifica a assinatura para os pais com medo de dar ruim para ele? É exatamente o que Ananias estava fazendo. E é exatamente o que muitas vezes nós fazemos. Quantas vezes nós colocamos uma assinatura de Deus para afirmar para todo mundo que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Mas quando Deus tem a oportunidade de falar, Ele diz: eu não assinei essa carta de jeito nenhum. Essa assinatura está falsificada. Eu não disse isso. Eu disse outra coisa. E estão usando o meu nome para modificar algo que eu não mudei. Eu não mudo a minha palavra. Esse é o contexto. Então vamos lá para o verso 10. Assim diz o Senhor. Aqui Jeremias está escrevendo uma carta para o povo exilado.
logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Muitas traduções trazem o termo para vos dar o fim que desejais, mas a tradução literal mais correta é dar um futuro e uma esperança. Lá no verso 10, me parece que quando fala de 70 anos, Jeremias está mostrando que os pensamentos deles, que em 2 anos voltariam, não eram gerados em Deus. E quando nós temos um pensamento não gerado em Deus, precisamos nos arrepender da nossa autossuficiência. Autossuficiência é eu achar que eu não preciso ouvir a voz de Deus. Basta eu ter um plano, orar para Deus abençoar o meu plano, e o meu plano vai ser concretizado. É isso. Aqui no verso 11, nós vamos ver que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Primeira coisa, gente, pensamentos de paz. Quando você tem o teu próprio pensamento, quando você faz os teus planejamentos, quando você faz os seus planos, quando você traça os teus caminhos, do teu ponto de vista humano, os nossos pensamentos é que vão trazer a paz que desejamos. É ou não é verdade, gente? Como é que eu vou resolver essa questão aqui? Eu sei que eu não estou muito bem diante de Deus, mas eu começo a pensar e falar assim, bom, eu vou resolver desse jeito, assim, 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 e vou pedir para Deus abençoar, né? Aí você faz teu plano, e você acha que vai ter paz nesse plano, mas Deus diz que os pensamentos dele é que nos trarão a paz. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós programamos, planejamos com detalhes, quantas vezes nós sonhamos, mas se não for a vontade de Deus, não teremos a paz desejada quando começarmos a cumprir os nossos planos. É isso que Deus está falando. Ainda no verso 11, os pensamentos de Deus são para nos dar 2 coisas mais. O que, gente? Um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Quando pensamos os nossos planos, na nossa forma de resolver a vida, achamos que os nossos planos vão nos dar futuro. Achamos que os nossos planos vão nos dar esperança. Mas Deus nos mostra aqui que se não for conforme a vontade dEle, podemos fazer de tudo para realizar os nossos planos. Não teremos nem o futuro, nem, muito menos, a esperança que tanto almejamos. É isso que ele está falando. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu estava indo embora de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. No início do ano teve um presbitério, e o presidente do presbitério falou assim, César, tem um campo aqui para você, eu nem estava pensando nisso aí. Aqui, Joinville e tal, tem uma congregação, vamos transformar em igreja, você já teve essa experiência em Passo Fundo. Aí lá pela metade do ano, eu acho, eu não vou lembrar a cronologia direita, faz muito tempo, né? Mas eu lembro que ali no final do ano, no metade do ano, fomos visitar a igreja. Gente, para os irmãos lá estava tudo certinho, já tinham falado de salário, de casa, de tudo. Mas
tão fácil, fácil demais. Eu fiquei feliz, mas dentro de mim tinha um sentimento assim que eu não tinha certeza se era a vontade de Deus. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou, eu também não estou com paz. Nós pedimos para os irmãos, deixa a gente orar um pouquinho. E a gente orou e nunca confirmava. Aí veio uma outra igreja em São Paulo para eu ser pastor auxiliar. Gostei da ideia. Também não deu certo e tal. E eu sei que não tinha paz para finalizar. Aquilo estava tão certo. E teve uma reunião do presbitério metade do ano, lá naquela congregação. Quando eu chego lá, para minha surpresa, já tinham fechado com outro, eu já estava carta fora do baralho, daí já não ia mais continuar em Passo Fundo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E chega novembro, e passa a segunda quinzena de novembro. Gente, Deus começa a quebrantar o nosso coração, Deus usa isso para quebrantar a nossa vida. Eu lembro assim, cheio de lágrimas nos olhos, teve um dia assim que eu orei assim para Deus, Senhor, eu acho que eu me enganei quando eu pensei que o Senhor tinha me chamado para ser pastor. Fui sincero diante de Deus. Senhor, eu não gosto de ser advogado, mas se o Senhor quer que eu seja advogado, Senhor, olha, eu vou ser advogado de novo. O Senhor sabe que eu não quero, não gosto. E me perdoe se eu entendi errado o meu chamado, né? E eu estava arrasado, gente, quebrado. Eu precisava de cuidados, inclusive pastorais. Início da segunda quinzena de novembro, me liga o presidente de um presbitério e fala assim, César, deu um problema numa igreja, a gente precisa de você. Eu fui visitar a igreja. Quando fui visitar a igreja, sabe quantas pessoas tinha no culto? E foram me ver, 3 casais. Eu pensei, meu Deus, uma igreja enorme, maior que a nossa aqui, gente. Enorme. Só três casais, não era nem os filhos estavam lá, só 3 casais. A igreja estava dividida, deu problema com o pastor saiu, a igreja se revoltou contra o conselho. Foi, assim, uma briga feia. E aí o presbitério me orientou a assumir essa igreja. Lá por fevereiro, reunião do conselho, eu tive que chamar os irmãos da igreja para ir na reunião do conselho. Eu tive que disciplinar em ata metade da membresia da igreja. Já fez isso? Já passou por essa? Então, já viu isso? Metade da membresia. Eu arrebentado, a igreja arrebentada, dividida. Gente, qual é a chance humana de um negócio desse dar certo? Seja sincero. Quanto? 0. Se eu fosse presidente do presbitério, eu não me colocaria ali. Sendo bem sincero para vocês. Naquele tempo não se tinha essa visão de cuidado pastoral. Hoje tem, graças a Deus. Eu pude fazer minha parte, cooperar quando eu fui secretário de evangelização, né? A gente começou a cuidar pastoralmente de missionários. Não tinha isso. Eu sofri na pele, né? E começou lá a restauração da igreja. Todos que foram disciplinados permaneceram, gente. Glória a Deus. Mas aí o conselho, eu tive que falar para o conselho o que o conselho tinha errado. Ninguém do conselho ficou. Todos foram embora quando terminou o mandato. Foi duro. Situação difícil. Todos os adultos desanimados. Comecei a discipular os jovens. Deus me deu graça. Os jovens começaram a me ajudar a levantar a igreja. Gente, pior, eu virei presidente do presbitério. Sério, Deus falou para mim, César, você vai ser presidente do presbitério. E fui, por 4 anos.
Qual a chance disso dar certo, meus irmãos? Nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. Depois de 7 anos, quando finalmente eu saí, eu fui embora, o que aconteceu? A igreja, para honra e glória do Senhor, estava revitalizada. A igreja hoje, aquela igreja tem saúde. Nos meus planos, nas minhas contas, daria certo não. Mas quando é um caminho do Senhor, quando é o pensamento de Deus, pode ser a coisa mais absurda do mundo, é esse plano que vai dar certo. E é esse plano que você precisa adotar na sua vida. É esse pensamento de Deus. Precisamos, meus irmãos, aprender a abandonar o nosso próprio pensamento, a nossa própria forma de colocar a vida em ordem, e colocar a vida em ordem dentro dos pensamentos e dos caminhos do Senhor. É isso que ele faz. Verso 12. Então vocês me invocarão, e invocar é pedir e pedir com intensidade a presença do Senhor no nosso meio. Se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Deus quer nos ouvir. Tem 2 coisas que Deus quer ouvir, que Deus sabe o que está lá no nosso coração, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Primeira coisa que Deus quer ouvir: por que você está tendo os pensamentos desse jeito? Por que você está tendo esses pensamentos? Segunda coisa que Deus quer saber: por que você está tomando essas decisões? Por que você está escolhendo esses caminhos? Deus quer saber por que nós não adotamos os pensamentos e os caminhos dele. E olha o que ele fala no verso 13 e 14: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vocês, o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Mudar a sorte é reverter as coisas que foram invertidas. Um outro nome para isso é colocar a vida em ordem. Tem coisas na nossa vida que estão invertidas e Deus não abençoa. Deus quer colocar tudo em ordem. E eu vou parar aqui, meus irmãos. Vocês me perdoem. Eu precisava pregar isso tudo aqui hoje. Eu sei que eu fui quase 1 hora. Vocês me perdoem. Não é o que eu queria, mas eu precisava. E eu não retiro uma vírgula do que eu falei aqui no nome de Jesus. Renda seus caminhos do Senhor. Renda seus pensamentos do Senhor. Só neles você terá paz. Só neles você terá futuro. E só neles você terá esperança que deseja e precisa. Eu quero orar com aqueles que entendem que o Espírito Santo falou ao seu coração. Como Ele falou ao meu. E nós vamos hoje permitir que os caminhos dele prevaleçam em nossas vidas. Se é o teu desejo, coloque-se em pé, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei, ó Pai, que o Senhor tinha essa palavra hoje para todos que estão presentes aqui, principalmente para mim. E eu quero clamar a Ti, invocar a Tua presença neste lugar, para que o Senhor ouça o nosso coração. Muitas vezes nós nos sentimos feridos, magoados, cansados, sobrecarregados. Mas no final das contas é porque não estamos andando nos Teus caminhos e nem conforme os Teus pensamentos. Tentamos ajeitar as coisas daqui e dali, agradar todo mundo, falhamos miseravelmente. Às vezes nós queremos consertar o que não é nosso ofício consertar.
Às vezes queremos minimizar dores, problemas, não conseguimos porque não adotamos teus pensamentos e nem andamos nos teus caminhos. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos quando temos feito isso, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a nos voltar para os teus caminhos, para os teus pensamentos mais altos que os nossos. É isso, ó Pai, que nós pedimos, que o teu Espírito Santo faça uma obra completa em cada vida hoje. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós vamos orar pelos pedidos. Você pode me